Então, a aula hoje é sobre blocos de ordens. Order blocks. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. Os blocos de ordens. Mas o que bendito vem a ser bloco de ordem? Creio que quase todos que estão aqui. Deixa eu ver. Só alguns novatos. Dois novatos. Acho que não vão saber o que é blocos, mas a gente vai passar. Só fechar aqui a porta, que o ar-condicionado não liguei aqui e deixei a porta aberta, senão não vai ficar gelado, não. Só um minutinho. Perfeito. Blocos de ordem. O que é um bloco de ordem? O que vem a ser um bloco de ordem? O bloco de ordem, basicamente, pessoal, é um conceito muito, mas muito chave de negociação, tá? Particularmente no contexto da ação de preço e estruturas de mercado. Vamos pensar assim. Ele se refere a um tipo específico de nível de preço, onde ocorre uma mudança significativa no comportamento do mercado. Frequentemente, ele indica áreas de potenciais de suporte e resistência, vamos usar esse termo aqui, tá? Mas sem muita maquiagem, sem muita firula, o bloco de ordem ele é uma mudança na entrega do preço. O bloco de ordem ele é uma mudança na entrega do preço, tá? Deixa eu escrever isso aqui para vocês. O bloco de ordem ele é uma mudança na entrega do preço. Como assim, David? O bloco de ordem é uma mudança na entrega do preço? Quando a gente fala isso, ou quando o Michael ensina sobre isso, ele está querendo falar que sempre que um preço, ou um bloco, ou uma vela, sempre que uma vela ela é fechada ao contrário dela, ela é uma inversão de fluxo. Então, ela se torna uma possível inversão. Porque tudo que sobe tem que descer. E tudo que desce tem que subir. E vai chegar um momento em específico onde ele vai dar sinais. Tá? Vai chegar um momento específico onde o preço vai dar sinais. E um dos primeiros sinais que o preço começa a dar é a formação de blocos de ordem. O famoso pão com manteiga que o Michael explica. Ele fala, pessoal, que os blocos eles servem como potenciais níveis de suporte e resistência. Tá? Ele fala que não é que seja, porque tem um bloco de ordem eu vou comprar, porque tem um bloco eu vou vender. Não, não é essa a questão. Mas quando a gente pega esse conceito e a gente utiliza ele dentro do nosso contexto analítico, fica muito interessante de se observar algumas questões, tá? Então, a primeira coisinha que eu quero que fique inculcada na mente de vocês é isso. O bloco de ordem, ele é uma mudança na entrega do preço. Sempre que uma vela ela é fechada ao contrário dela, ela se torna uma possível inversão de fluxo em níveis chaves, tá? Em níveis chaves. O que seria esse níveis chaves? Em níveis chaves. Isso aqui tanto faz ser um PDL, tanto faz ser um PDH, tanto faz ser um Fair Value Gap. Não é algo
que foi criado ontem, não é algo que foi criado pelo Michael, tá? Haja visto, vocês vão ver livros sendo datados muito antes do Michael vir a ensinar sobre, mas é algo que o Michael colocou dentro do seu repertório e expandiu, mostrando algumas variantes de blocos de ordens, foi aonde veio a ser conhecido no mundo do mercado financeiro. Tá? Foi onde veio a ser conhecido no mundo do mercado financeiro, por se tratar de um dos armamentos do arsenal das TICs, é o bloco de ordem. E o bloco de ordem, ele tem algumas questões interessantes, como, por exemplo, em níveis chaves como PDL, PDH, Fair Value Gap, PW, PWs ou PMs, Previous Mountains. Previous Day, Previous Week, Previous Month, Fair Value Gap, níveis chaves como Echo High, Echo Low, Echo High e Echo Low, tá? Isso aqui a gente vai conseguir ter um nível de assertividade muito interessante, tá? Isso aqui a gente vai conseguir ter um nível de assertividade muito interessante, como, por exemplo, quando você vê um bloco de ordem sendo formado, você já fica atento a possíveis entradas, tá? Você já fica atento a possíveis entradas. Por quê? Vamos pensar comigo aqui. Se um bloco de ordem ele é definido como uma mudança no estado de entrega no mercado, o que é que isso significa? Tá? Isso significa que ele marca um ponto em que o preço mudou de direção significativamente. Tá? Geralmente, devido ao quê? Devido a grandes ordens de trades institucionais ou algoritmos. Eu quero que vocês entendam que é importante a gente notar, pessoal, que o bloco de ordem não é apenas qualquer vela fechada para baixo ou para cima. É uma vela específica que registrou movimentos de preços significativos e faz parte de um range ou de uma estrutura maior de preço. Tá? Então, o que é que a gente vai estar percebendo aqui nessa questão? A gente sempre, quando vê um bloco de ordem se formando, a gente vai prestar atenção com aquela formação de bloco de ordens, tá bom? É um conceito que a grande maioria de vocês já sabem. O mercado, quando ele vem fazendo movimentos ascendentes e ele começa a inverter o fluxo, fazendo uma quebra de um swing low aqui, onde seria o MSS, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro bloco aqui, chamado de breaker block, ele é o primeiro bloco de ordem que vai entrar em interação com o preço. Só que a gente tem outros tipos de blocos de ordens que acontecem dentro dessa queda aqui, tá? Então, não é apenas porque uma vela branca foi fechada abaixo dela aqui que ela se torna um bloco de ordem. Nem porque uma vela de baixa foi fechada acima que ela se torna um bloco de ordem de alta. Não, não é sobre essa questão. São conceitos de análise específicos que você vai encaixar dentro de uma leitura, dentro de um range e dentro de um time, tá? Dentro de um range, dentro de um time. Sobre blocos de ordens, quando a gente começa a analisar e começa a observar isso aqui, vocês vão ver que eu gosto de usar analogias para explicar. Vocês vão ver que quando o mercado está começando a construir uma estrutura vendedora e uma estrutura compradora, ela lembra muito e remonta muito escadarias. Tá? Ela lembra muito e remonta muito escadarias. Como assim, David? Escadarias. Escadarias de prédios, tanto você sobe quanto você desce. E o mercado não se movimenta tão distante quanto isso. Para o mercado ele querer chegar a movimentos mais altos, para o mercado querer chegar a movimentos mais altos, ele vai estar querendo subir uma escadaria. Para o mercado querer chegar a preços mais baixos, ele vai estar querendo descer uma escadaria. Tá? Ele vai estar querendo descer uma escadaria. E é isso que a gente tem que pensar sobre escadaria. Esse é a analogia que eu uso para assimilar os blocos de ordens com uma facilidade melhor na minha mente. Tá? Essa é a analogia que eu uso para querer facilitar com a maneira mais fácil na minha mente. Como assim, David? Por exemplo, quando a gente começa a buscar movimentos altistas,
Toda vez que o preço faz uma impulsão e uma correção, quando essa correção ela acontece, o preço impulsiona quebrando esse swing high aqui, ó. Esse swing high aqui. Vou colocar ele para vocês verem. Quando ele quebra esse momento de correção aqui, fazendo uma impulsão, quebrando esse swing high, esse range corretivo aqui, pessoal, ele torna-se um bloco de ordem. Então, para o preço, antes de impulsionar, ele vai ter que vir e apoiar nesse degrau da escada. Até que o preço vem e quebra esse swing high aqui, ó. Quando o preço quebra esse swing high, essa correção aqui se torna o próximo degrau da escada, onde o mercado ele tende a voltar, tocar nesse degrau e impulsionar para cima, para fazer o quê? Para quebrar o swing high. Tá? Para quebrar o swing high. Quando ele impulsiona, isso aqui fica sendo um bloco de ordens válidos, ou o degrau da escadaria, onde o mercado tende a estar voltando para tocar nesse degrau e então impulsionar ele para cima. E assim sucessivamente, tá? Até chegar ao final do movimento comprador. Até chegar ao final do movimento comprador. Quando ele chega ao final do movimento comprador, o que a gente observa no mercado querendo fazer, no mercado querendo plotar? É que esse movimento que estava em um order flow bullish altista, que estava em um movimento de order flow bullish altista, ele não tem mais força para quebrar os swings highs. E então começa a fazer o quê? Fazer a quebra desse range de retração. É onde se encaixa aqui, ó, essa questão aqui. Ó, onde se encaixa aqui essa questão aqui. E ele começa a fazer agora degraus descendentes. Ele começa a fazer agora degraus descendentes. A mesma estrutura e o mesmo rangezinho que ele formou para chegar em liquidez mais altas, em buy side liquidity, ele vai fazer para chegar em liquidez mais baixas. Aonde? Em sell side liquidity, tá? Quando ele começa a quebrar esse rangezinho aqui, ó, de retração, esse primeiro aqui se torna um breaker block. Então, qual é a ideia? O preço voltar nele, tocar nesse degrau da escadaria, para então fazer o quê? Formar um novo degrau. Quando ele cai quebrando esse range expansivo aqui, ó, o que é que a gente tem? A gente tem um novo degrau, que é o qual? É esse aqui, ó. Esse range de retração para alta. Quando ele cai quebrando do próximo range, ele forma um novo degrau, que é esse range de retração de alta. E assim ele vai construindo todo um dia de negociação, tá? Ele vai construindo todo um dia de negociação. Quando eu falo para vocês que o mercado ele é formado de swing high e swing low, é por quê? É porque o mercado ele é formado de impulsão e correção. Antes dele cair, ele tem que fazer um swing high. Antes dele subir, ele tem que formar um swing low. E essas impulsões e correções, eles vão deixando no mercado blocos de ordem, tá? Eles vão deixando no mercado os blocos de ordem. Geralmente, o que é que vocês ouvem falar por aí? É que toda vela de alta antes de uma grande baixa, na extremidade, se torna um bloco de ordem. E ou toda vela de baixa antes de uma grande alta se torna um order block. A verdade é que não é bem assim. Não está 100% errado, mas também não está 100% certo. É que no meio desse caminho vão surgir outras modalidades de blocos de ordens, tá? E uma introdução que eu passo sempre para os meus alunos é essa, para que você abra seus olhos no que diz respeito a essa questão de blocos de ordens. Por quê? A última vela de alta antes de uma baixa não é só ela que é um bloco de ordem. Nem a última vela de baixa antes de uma grande alta, não é só ela que é um bloco de ordem. Nós temos outros blocos de ordens que surgem no meio do caminho.
E uma atividade muito clara para se observar isso é observar essas questões no mercado. Essa questão de impulsão, correção, sobe quebrando a retração. Impulsão, correção, o preço sobe quebrando essa correção. Esse nível de correção, ele se torna um bloco de ordem. Tá? Esses níveis de correções, eles se tornam blocos de ordens. Se vocês forem parar para pensar, vocês vão ver que o quê? Que o mercado ele se movimenta fazendo movimentos ascendentes, remonta a uma escadaria, onde você precisa pisar no primeiro degrau, pisar no segundo degrau, pisar no terceiro degrau, pisar no quarto degrau, quinto degrau, sexto degrau. Tudo bem. Ele sobe degraus para alcançar a buy side liquidity. Tá? Ele usa como modo de impulsão os blocos de ordens anteriores. E ele, para chegar a níveis mais baixos de sell side liquidity, ele usa níveis de blocos de ordens como se uma escadaria fosse. Tá? Como se uma escadaria fosse. Ó. Como se uma escadaria fosse. Só que, aí é onde está a questão. Os blocos de ordens, para a gente ver ele com um apreço melhor, o que é que a gente tem que estar procurando? Duas questõezinhas que eu já ensinei para vocês aqui no Masterclass. Duas questõezinhas que eu já expliquei para vocês aqui no Masterclass. Para agindo está fazendo bons olhos os OBs. Queremos prestar atenção em duas coisas. Swings e fair value gaps. Como assim? Vamos supor aqui que aqui eu tenho um possível bloco de ordem. Antes desse bloco de ordem aqui, eu tenho que ver de fair value gap, por exemplo. Então, eu olhar com bons olhos para isso aqui como um bloco de ordem baixista. Ou swing high, as prévias dele. E highzinho, as prévias dele. Tá? Isso também vale para a questão para blocos de ordens bullish. Isso aqui é para blocos de ordens bearish. O que é que a gente quer ver aqui? Essa vela aqui, ela é uma vela que ela é utilizada geralmente para manipulação. Pensa comigo em uma grande piscina, tá? Em uma grande piscina olímpica. Uma grande piscina olímpica. Se você pega um elefante e joga ele de um búfalo, ou búfalo é o nome de um avião muito grande, ou de algum avião que comporte a carga de um elefante, se você pega um elefante e joga ele no Oceano Atlântico, ou em um oceano muito grande, esse elefante ele não vai produzir basicamente nenhum splash de água, ou aquele movimento de água muito grande, certo? Esse movimento não vai produzir um splash de água muito grande. Mas se você pega esse elefante e coloca ele para ser jogado dentro de uma piscina de porte olímpico, o splash de água vai ser muito maior para fora. Quando esse splash de água ele é maior, deixa esses desbalanços. O que é que está querendo acontecer aqui? É que o preço ele foi jogado em uma piscina de liquidez. Tá? O preço foi jogado em uma piscina de liquidez. O elefante foi jogado dentro da piscina de liquidez. E agora o preço começou a fazer o quê? Começou a fazer o seu deslocamento de água. Esse deslocamento de água é o que resulta nos fair value gaps. Tá? Esse deslocamento de água é o que resulta nos fair value gaps. Indicando que essa vela aqui, ó, essa vela de extremidade, ela foi uma vela que foi utilizada para manipular o preço, para manipular o mercado. Eles compram de uma forma muito rápida e automaticamente, quando eles compram de uma forma muito rápida, que chega dentro daquela piscina de liquidez, onde está a água, eles soltam um elefante
em massa, onde tem o buy side liquidity, ou liquidez disponível por parte dos compradores. Tá? A mesma coisa acontece no inverso a isso. Quando eles começam a desenhar uma piscina de liquidez de sell side liquidity, onde tem vendedores disponíveis no mercado, eles começam a fazer o quê? Eles começam a desenhar. Vão desenhando, vão desenhando, vão desenhando, até que a piscina ela chega no seu limiar, ela enche. Tem muita gente querendo vender lá naquela piscina. Então, o que é que eles fazem? Eles vendem para manipular o mercado de uma forma muito rápida, trilhões de lotes ou dezenas de contratos, eles vendem muito rápido para que o elefante seja jogado dentro da piscina. Quando esse elefante chega dentro da piscina, onde tem muitas pessoas querendo comprar barato, ou vender barato, melhor dizendo, onde tem muitas pessoas querendo vender barato, eles soltam o elefante lá, vendem de bolo, e de automático eles compram todos os stops que estão ali, jogam o preço para cima. Essa jogada de preço para cima começa a fazer o quê? Começa a fazer o deslocamento de preço. Começa a fazer o deslocamento de preço. Esse deslocamento de preço deixa os fair value gaps, tá? Esses deslocamentos de preço deixam os fair value gaps, o que eu vou mostrar para vocês na prática aqui agora. Esses fair value gaps basicamente servem para confirmar o bloco de ordem. E outra forma disso é, esses swings highs e lows, eles servem de liquidez na contraparte para mitigar a perda que eles estão fazendo. Porque, pensem comigo, se eles compraram de montão aqui e venderam absurdamente aqui, a ordem de compra deles que estava aqui, ó, a ordem de compra deles que estava aqui, para ele poder chegar na piscina de liquidez de pessoas querendo comprar caro, tá? De pessoas querendo comprar caro para eles venderem, essa vela aqui, ela está trazendo prejuízo para essa galera. Ela está trazendo prejuízo para essa galera. Para isso, eles precisam fazer o quê? Eles precisam construir contraparte. Como é que eles vão construir contraparte? Vão construir swing highs. Eles vão construir swing highs aqui, ó. Para que aqui tenha liquidez aqui acima. Para que eles possam fechar suas operações perdedoras aqui e continuar vendendo o mercado de uma forma bem tranquila para eles e assim sucessivamente. Então, isso funciona tanto para alta quanto para baixa, tá? Isso funciona tanto para alta quanto para baixa, esses conceitos. Em suma, e um resumo bem tranquilo, na parte da tarde, a gente está chegando já no período das especificações dos blocos de ordens, tá? Aqui é só uma introdução mesmo, uma introdução para que vocês fiquem mais ligados ainda no que é um bloco de ordem, como eles funcionam dentro do mercado. Mas na parte da tarde, eu acho que daqui a algumas aulas a gente já chega nos tipos de blocos de ordem, que temos diversos. Temos order blocks normais, temos order block bullish, bearish, temos vacuum block, temos breaker block, temos mitigation block, temos rejection block. Se não me engano, são 8 modalidades de blocos de ordem que o Michael ensina, ou 8 ou 7, não lembro bem aqui agora. Mas a gente vai chegar nessas aulas. Essa aula introdutória é para que vocês tenham ciência de como se constrói um movimento de bloco de ordem, tá? Para vocês terem ciência de como se constrói um movimento de bloco de ordem. Quem ainda não assistiu, e se você quiser assistir, nos primeiros capítulos da série Billion, tá? Tem lá basicamente explicando como é o movimento manipulativo de bloco de ordem do mercado por parte desses caras. Vocês vão ver eles em uma negociação insana, tá? Uma série chamada Billion. Não é uma parte muito longa, mas é uma parte curtinha, onde vocês veem eles formando blocos de ordens, manipulando o mercado. Eles começam a inflar com notícias, com isso, com aquilo outro, tá? Mas o que importa mesmo é o gráfico, vamos falar do gráfico. Boa, aí, o Michael já viu. É basicamente quando ele está no avião indo para um show. Ele está no avião indo para um show com os amigos dele. Ali começa um movimento manipulativo de mercado, onde alguém que estava com ele estava pegando as informações, passando para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa estava manipulando isso, show de metálica. Ele estava manipulando ali aquela questão. Basicamente é daquela forma ali que começa a milícia dos blocos de ordem, vamos dizer assim, tá? Vamos lá, deixa eu ir para o gráfico aqui para mostrar para vocês esses movimentos. Deixa eu tirar aqui esse indicador. Vocês estão vendo aí 2MA na minha tela? Que um pouco vocês vão entender por que eu utilizo médias móveis. Tá?
Vocês vão entender por que eu utilizo médias móveis. Vamos utilizar um time de 15 minutos. Cara, eu peço até que vocês me perdoem que eu não publiquei a minha análise do domingo, mas não ia ser muito diferente daquilo que eu já venho publicando há um bom tempo, há alguns domingos com vocês. Preço de abertura do mercado, o preço ele caiu cerca de 300 tickets, 306 ali mais ou menos, e o resto da semana compradora, tá? O resto da semana compradora. Mas vamos identificar aqui os blocos de ordens possíveis nessa semana. Vamos identificar aqui os blocos de ordens possíveis nessa semana. Vamos levar em consideração e dizer que não aconteceu nada daqui para trás. Vamos usar o H1. Vamos usar em consideração isso daqui. Deixa eu pegar desse movimento aqui da sexta passada, mais ou menos, da semana passada, até esse movimento de hoje. Reparem que, em o preço caindo aqui, pessoal, em o preço caindo, quando ele inverte o fluxo, ele faz o quê? Ele joga o preço para cima dos candles baixistas. Ele joga o preço para cima dos candles baixistas, tá? Ó, ele vem caindo aqui. Ele vem caindo aqui, ó, nesse movimento. Toda vez que o preço ele inverte, deixando acima da máxima de um candle vermelho, ele se torna possível bloco de ordem. Mas espera aí, David. Ele fica melhor observado quando? Quando se tem um Fair Value Gap. Opa! Vela vermelha, o preço deixou Fair Value Gap. Deixou Fair Value Gap. Vela vermelha, o preço não deixou Fair Value Gap aqui. Ó. Vela vermelha aqui, o preço não deixou Fair Value Gap aqui. O preço, ele fechou basicamente ali o que tem que fechar. Mesma coisa aqui, ó. Vela vermelha, ó. Aqui. O preço sobe sem deixar Fair Value Gap. Sem deixar Fair Value Gap. É aquela questão também onde a gente vai entrar nas modalidades de Fair Value Gap, a gente também vai entrar nas modalidades de blocos de ordem, mas basicamente o que a gente quer fazer? A gente quer procurar um bloco de ordem de alta em um mercado baixista. Vocês reparam que esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, ele é formado deixando Fair Value Gap. Tudo bem. Ele é formado deixando Fair Value Gap. Mas se vocês forem ver nesse contexto aqui, ó, ele está se formando um bloco em um mercado o quê? Em um mercado premium. A gente não leva isso aqui em consideração. A gente vai levar o quê? Em um mercado de desconto. Um mercado barato. Tá? A gente vai levar em consideração o que se está em um mercado barato. Quando vocês param para observar, o ideal seria o quê? O ideal seria o preço chegar mais ou menos aqui, ó. Nesse nível aqui. Nesse nível. Mas isso aqui a gente está falando de um range de H1. A gente está falando de um range de H1. Eu sei que eu tenho um swing low aqui. E esse swing low aqui pode se tornar o quê? Um range em um tempo gráfico menor. Tá? Como eu já expliquei para vocês, o mercado ele não é colorido. Ele é cinza. Você tem que dar atento a isso. Por quê? Tanto faz ele vir até esse bloco, como antes dele, ele simplesmente parar e começar o movimento a favor do mercado, a favor do fluxo altista. Haja vista, ele começou a fazer o quê? Começou a inverter o fluxo, ó, fechando acima de velas vermelhas, tá? Fechou acima de uma de duas velas vermelhas. Deixou o Fair Value Gap, deixou o swing high após tocar nesse Fair Value Gap, começou a entregar movimentos mais altos. O que é que a gente espera agora? A gente espera que o mercado ele caia e então faça o quê? E então pare em algum ponto de referência. Pare em algum ponto de referência, como ele fez aqui nesse Fair Value Gap. Parou aqui e subiu. Só que eu expliquei para vocês que os swings highs e lows,
eles são melhores, levado em considerações aonde? Dentro de um Fair Value Gap. Eu tenho um swing low dentro de um Fair Value Gap aqui, que pode estar servindo de liquidez para esse bloco de ordem. Pode estar. Só que quando a gente olha esse swing low aqui, ó, ele não foi formado dentro de bloco de Fair Value Gap. Esse swing low aqui, ele não foi formado dentro de Fair Value Gap. Tá? Ele não foi formado. Pode estar lendo ele mais ou menos assim, ó, como sendo esse range aqui melhor. Tá? Como sendo esse range aqui melhor. Só que eu só vou levar isso em consideração quando? Quando eu cair no meu low time frame. Lembra lá, H1 viés, 15 minutos, idealways. Opa! Olha lá que aquele movimento no H1, ele não deixou Fair Value Gap. Ele não deixou Fair Value Gap no H1. Mas olha como o M15, essa região aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Essa região aqui, deixou um volume balance mais Fair Value Gap. Ou seja, trazendo à tona uma melhor visão para pedir away nesse rangezinho aqui. Nesse rangezinho aqui. Tá? Trazendo à tona uma melhor visão. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, olha o 15 minutos. Como ele deixa a Fair Value Gaps nesse range aqui. Ele deixa a Fair Value Gaps nesse range aqui. E ele deixa a Fair Value Gaps nesse range aqui. Tá? Fair Value Gap, Fair Value Gap, Fair Value Gap. Possível área de compra. Possível área de compra. Tá? E possível área de comprazinha aqui, ó. Esses pavis aqui, eles são um bloco de ordem. Tá? Esses pavis aqui, eles são um bloco de ordem. Olha depois quem é que volta aqui para parar e seguir movimento. O mercado ele vem, chega no core 50 encroachment, que é o 50% desse bloco de ordem, chega no core 50 encroachment e começa a jogar o preço para onde? Lá para cima. Vocês reparam que nesse movimento ascendente aqui, ó, nesse movimento ascendente, o que é que o mercado ele vai fazendo? Deixa eu excluir isso aqui para vocês prestarem atenção. Exclui isso aqui, exclui isso aqui, exclui isso aqui, e exclui isso aqui. Ó, nesse movimento ascendente aqui, ó, olha como ele vai se apoiando nos níveis anteriores. Olha como ele vai se apoiando nos níveis anteriores aqui. Ele constrói uma retração. Ó, nada de Fair Value Gap aqui, nada de Fair Value Gap aqui. Ó, Fair Value Gap aqui à frente. Ó. Fair Value Gap aqui à frente. Se apoia nele e joga. Olha para ele poder jogar o preço para patamar barato, o que ele faz? Logo. Fair Value Gap. Bloco. Fair Value Gap. Preço retrai no bloco e joga para onde? Para patamar barato. Para patamar barato. Esse patamar barato está dentro de onde? Está dentro desse nível de bloco aqui no momento. Então ele faz o quê? Joga mais para cima, cai mais um pouco. Olha aqui, ó. Aquela questão que eu estava mostrando para vocês. Retração, o preço parou de sustentar nessa retração para movimentos altistas e inverte. O que é que a gente tem aqui? Um breaker block. O mercado para nele e começa a cair. Para nele e começa a cair. Até que o quê? Até que eu tenho níveis de swing lows aqui, ó. Dentro com volume em balance que não tinha sido fechado. Aqui.
O mercado vai nele, milimétrico, e expande. Expande para movimentos mais altos. Olha esse range aqui, como ele fica bonito para se parar. Movimento de retração com o Fair Value Gap para essa semana. Olha onde é que o preço ele para. Nitidamente aqui vai. Olha aqui, ó. Retração aqui. Ó, retração aqui. Fair Value Gap. Preço para onde? Justamente aqui. Retração aqui. Não teve Fair Value Gap, tá? Não teve Fair Value Gap aqui no 15. Mas se vocês prestarem atenção, o preço ainda para nele e vai embora. O preço ainda para nele e vai embora. Esse é o famoso pão com manteiga. Acá. Retração aqui. Fair Value Gap. Quem é que sustenta o preço? Esse bloco aqui. Ah, David, mas aqui estopou. Aquela mesma questão que eu já falei para vocês. O pavio faz o estrago, o corpo da história. A abertura de 9,6 é nítido e claro que o mercado ele vai fazer algum movimento manipulativo. Aí é a questão do feeling do operador e estar atento. Tá? Olha lá. 10h30 da manhã do dia passado, ele cria um bloco de ordem, joga o preço para cima e faz o quê? Ó? Toda a construção. Ele faz o bloco de ordem, ele vende, toca no Fair Value Gap, cria o swing low e joga o preço para cima. Ele trava o preço nesse bloco e nesse bloco aqui, ó. E fica o preço nessa. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. 9,6 vem, manipula para baixo, começa a entregar para alta. Olha quando ele manipula isso aqui, ó. Quando ele manipula isso aqui, ele deixa o Fair Value Gap aqui, ó. Deixa o Fair Value Gap e o preço para onde? Para nessa região de bloco aqui, ó. E então começa o quê? Começa a jogar para baixo. Vela vermelha, retração, Fair Value Gap. Olhando o preço para. Tá? Olhando o preço para. Vela vermelha aqui, não teve Fair Value Gap, mas olhem onde é que o preço para. Levando em consideração aquela questão da escadaria. Tá? Levando em consideração aquela questão da escadaria. Ó, vela vermelha, Fair Value Gap aqui, ó. Vela vermelha, Fair Value Gap aqui. Olhando aqui o preço para. Vai embora. Vela vermelha aqui. A gente não tem movimento de Fair Value Gap, tá? Mas olhando aqui o preço para. Tá bom? Por isso que não existe aquela fórmula mágica para você ver o bloco de ordem. Tem fórmulas para você melhor observar, que são os Fair Value Gaps e os swings. Antes, 2 blocos de ordem, tá? Mas apenas uma vela vermelha aqui, ela já dá indício de um bloco de ordem. Tá? Apenas essa vela vermelha aqui, ela já dá indício de um bloco de ordem em um movimento altista. Tirando aquela mística de que o bloco de ordem de alta é sempre a última vela vermelha antes da grande alta. Tudo bem, aqui, ó. Aqui é um bloco de ordem. Aqui é um bloco de ordem. Só que o cara que não conseguiu pegar aqui às 10h45, ele só sabe operar bloco de ordem na extremidade. Ele vai ficar de fora? Não vai ficar de fora. Por quê? Ele tem diversas oportunidades durante o dia. Tem outro bloco aqui, tem outro bloco aqui, tem outro bloco aqui, tem outro bloco aqui, que eles vão se formando no decorrer da formação de um mercado altista ou na formação de um mercado baixista, porque eles precisam se apoiar em algo. E o módulo que eles usam para se apoiar é basicamente isso daqui. Isso daqui, tá? Que sempre quando tiver uma retraçãozinha, que o preço expande, é um possível bloco de ordem. Ó, retraçãozinha por aqui, ó. O preço ficou meio letárgico, o preço expandiu, bloco de ordem. Retraçãozinha por aqui, o preço expandiu, quebrando essa retração, bloco de ordem. Retraçãozinha por aqui, ó. O preço vem, quebra isso daqui, mas sustenta onde?
nesse bloco aqui, ó. Aqui é onde entra aquela questão do swing low. Vou explicar para vocês aqui nela. E foi aqui onde eu peguei a aprovação da mesa ontem. Ó, olha aqui esse bloco. Essa retração, né? E foi uma retração até bonita, com favela e gap, tudinho. Diferente dessa retração aqui. Foi até bonito. Só que eu levei em consideração o quê? Esse nível de liquidez. Por quê? É nítido e claro que às 9h30 da manhã do dia passado havia acontecido um bloco de ordem, porque o preço ele foi vendido de forma brusca e foi comprado de uma forma mais brusca ainda, só para atingir o quê? Níveis de liquidez, sell side liquidity, tá? Era nítido isso aqui. O preço, se vocês traçam uma fibra daqui até aqui, ele está cantando na cara do gol que abaixo de 50%, a gente só tem liquidez aqui, ó. Ele está cantando que abaixo dos 50%, a gente só tem liquidez aqui. Só tem liquidez aqui. Ele está cantando isso. Então, eu levo logo em desconsideração esse bloco aqui. Por quê? Porque esse bloco está no equilíbrio. Ele está no 50%. Ele está no 50%. Eu quero pegar blocos que estejam onde? Nessa questão de estrutura, né? De range. A última vela vermelha antes de uma grande alta, a última vela branca antes de uma grande baixa. Eu quero pegar velas nos ranges, nas estruturas. E o range manipulativo melhor visto dentro disso daqui, o bloco de ordem no range de expansão melhor visto dentro disso aqui, ele está onde? Ele está aqui. Por quê? Porque ele foi todo um movimento de manipulação, mas claro, ele foi vendido de uma forma brusca e foi recomprado de uma forma mais brusca ainda. Coisa não tão bem feita aqui. Vocês reparam que ele fica meio letárgico, faz um fair value gap aqui, mas não é aquele movimento rápido de venda. O movimento rápido de venda veio aqui, ó. O movimento rápido de venda veio aqui e jogou o preço para cima. Quando a gente traça um range de 9h30 da manhã do dia passado até mais ou menos meio-dia e 45, alguma coisa desse tipo aqui, desse dia aqui, que é o range mais nítido que a gente vê que o equilíbrio desconto aqui, o único ponto de liquidez que a gente tem lógico para o preço manipular é esse. É esse nível aqui, tá? Por isso a importância de você analisar em um time maior. Porque se você está num 1 minuto aqui, você não está enxergando isso aqui, você está dentro de todo esse amaranhado aqui, ó. Dentro de todo esse amaranhado aqui. Quando você está no 15, você consegue ver com mais clareza isso aqui. Você consegue ver com mais clareza isso aqui. Quando o preço faz isso aqui, ó, essa manipulação aqui, joga o preço para cima, tá? Começando a quebrar swing highs aqui, deixando fair value gaps aqui, ó. Fair value gaps aqui, ó. Deixando fair value gaps aqui. O que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um range barato, um range altista, dentro de um range altista maior. Tá? Dentro de um range altista maior. Eu tenho um range altista dentro de um range altista. Esse range altista aqui, eu quero ver ele se formando aonde? Em um patamar de equilíbrio desconto, dentro de um desconto de um range maior. Tá? Dentro de um patamar de desconto de um range maior. É aonde aconteceu isso aqui. Ó, toda a leitura aqui, ó, toda a análisezinha feita, às 18 horas aconteceu essa manipulação, jogou o preço para cima, tá? Jogou o preço para cima, meia-noite está aqui, ó. Preço de abertura de meia-noite, ele está aqui. É onde o Michael, ele bate muito na tecla de dizer que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se o preço fosse só abrir, subir e cair reto, todo mundo estava rico. Todo mundo estava rico. É onde entram as variantes. Seek and Destroy, Judas Swing, em Seek and Destroy, o que foi que aconteceu aqui? Ó. O preço abriu, subiu, caiu. Interessante. Abriu, subiu, caiu. O preço começou a subir. Fazendo o quê? Deixando Fair Value Gaps, o que me levou em consideração isso aqui. Ó. Em ficar atento a esse bloco de ordem aqui. Dentro desse range.
Quando abriu aqui 9h30, 8h30 da manhã, que é o quê? É justamente o payroll da sexta-feira. Se você quer operar no payroll, opere depois da notícia, que é mais ou menos 10h30 da manhã Brasil, 8h30 da manhã deles, ou 9h30 Brasil, 8h30 deles, que a gente está no horário de verão. Quando o payroll ele acontece, ele deixa um tipo de bloco de ordem. Quando o payroll ele acontece, ele deixa um tipo de bloco de ordem, tá? Isso aqui, quem é mais antigo na Masterclass sabe, eu já expliquei um pouco sobre isso aqui, tá? Quem é mais novo vai aprender agora, mas ele deixa um tipo de bloco de ordem, que é o vacuum block. É um vácuo que se torna um bloco de ordem, tá? É um vácuo que se torna um bloco de ordem. Justamente o que aconteceu aqui foi o quê? Esse vácuo aqui, ó. Esse Fair Value Gap aqui, dentro da notícia do payroll, ele não é somente um Fair Value Gap. Ele é um Fair Value Gap barra bloco de ordem. Ele é um Fair Value Gap barra bloco de ordem, tá? Ele é repito, ele é um Fair Value Gap barra bloco de ordem. Por quê? Ele é o vacuum block. Vocês vão ver as especificações dessa questão aqui, mas se vocês pegarem os históricos de vocês vão ver que, na grande maioria das vezes, quando há o payroll e o payroll deixa um Fair Value Gap, esse Fair Value Gap, ele não é só um Fair Value Gap, ele é também, junto dele, um bloco de ordem. Tá? E isso é muito, muito, muito forte. Muito, muito, mas muito forte. Tá? Então, quando o preço fez isso aqui, dentro de toda essa análise macro que eu tinha, para mim, eu estava faltando $1.600 para aprovar minha conta. Minha outra conta, minha terceira conta de futuros. Desse mês que eu estou compartilhando com vocês as aprovações. Aprovei 2 mês passado, já aprovei um esse mês, tá? E as demais que eu forem aprovando, eu vou compartilhando com vocês. Quando o preço ele pegou dentro desse bloco, na noite de ontem, onde estava acontecendo o CBDR, que o preço quebra esse swing high, tá? Deixando o Fair Value Gap, onde eu consigo identificar um range aqui. Esse range aqui, ele tem duas questões aqui. Ele tem esse break block, que é todo esse movimento corretivo de alta. E ele tem dentro do break block esse outro break block aqui. Esse break block, não, muito eu, desculpem, eu confundi os nomes. Não só esse break block aqui, eu tenho esse propulsion block aqui, ó. Porque eu tenho um break e tem um bloco dentro do bloco. É o famoso propulsion block. Quando o preço ele quebra a máxima dessa vela aqui, deixando esse Fair Value Gap, me deixa muito mais nítido essa questão como esse bloco aqui, para me estar atento. Só que quem não tem tanto feeling vai querer operar antes do payroll. Payroll é terra de ninguém. Tanto faz ele operar, tanto faz ele não respeitar nada e ir embora. Então, o que é que eu aguardei? Eu aguardei o payroll acontecer. Deixou o Fair Value Gap, que se torna um bloco de ordem também, que é o vacuum block. Quando você cai no intraday, você tem o que agora aqui, pessoal? Você tem nitidamente um movimento manipulativo acontecendo aqui, que é esse do payroll, até essa máxima aqui. Ó. Essa máxima aqui. Quando você cai no intraday, no time de operação ali rápido, 5 minutos, a gente começa a observar isso. 5 minutos a gente começa a observar isso. 1 minuto, que foi o que eu levei em consideração, o que é que eu estava vendo aqui no 1 minuto? O que é isso aqui? Construção de liquidez aqui. Um famoso canalzinho. Pá, pá, pá. Canal para quê? Para baixo. O que a rapaziada geralmente pensa nesse tipo de canal aqui? Que o preço rompa isso, toque nessa mínima desse canal, continua fazendo o quê? Caindo. Continue fazendo o quê? Caindo. Quando eu vi isso aqui, olha onde é que ele vem construindo a liquidez dele, pessoal. Bem na boca do quê? Do vacuum block, do H1. Bem na boca do vacuum block do H1. Na boca do vacuum block do H1. Quando o preço é jogado para baixo, manipulando todo esse canal, é jogado para cima, deixando esse Fair Value Gap aqui, ó. Deixando esse Fair Value Gap aqui. Eu não pensei 2 vezes. Quando o preço quebrou esse swing high aqui,
voltou milimétrico para tocar aqui, eu entrei comprado. Cadê? Aqui. Eu entrei comprado. Milimétrico nesse rangezinho aqui, eu entrei comprado. Mas não formou swing low, modalidades e modalidades de entradas em uma operação. Você pode pegar uma operação nos swings, como eu já ensinei, aulas mais introdutórias no YouTube, mas também tem modalidades mais avançadas para você pegar uma operação. E uma das é essa. Quando o preço fez isso aqui, começou a jogar acima desse nível aqui, ó. Isso aqui, essa pelinha vermelha aqui, ela é um bloco. Pô, David, mas não deixou o Valley Gap, mas ela é um bloco. Mas por que, David? Porque nos segundos, isso aqui vai ser um movimento muito expressivo. Vai ser um movimento muito expressivo. Então, o que é que o preço faz? Ele joga para baixo e vem tocar aonde? Nessa região aqui, ó. 50% dela. E então começa o movimento de quê? Altista. Retraiu, deixou o Fairvalue Gap aqui, ó. Pô, David, eu não consegui pegar por essa alta aí no 1 minuto, tal. Retraiu, deixou o Fairvalue Gap aqui, fica muito mais lindo em considerar isso aqui o quê? Um Fairvalue Gap ou um bloco de ordem válido. Olha quem vem aqui e joga o preço para cima. Tá? Olha quem vem aqui e joga o preço para cima. Se você coloca uma entrada aqui, com stop aqui, e alvos mais assim, dá um 3 para 1 brincando aqui, ó. Um 3 para 1 brincando. Tá? Um 3 para 1 brincando aqui. Quando a gente diminui o zoom, aqui começou, basicamente, o mercado, ele morre aqui, ele fica toda essa lateralização aqui. Mas o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver o mercado querendo voltar nesse range aqui para pegar em um bloco de ordem maior. 4 horas. Acho que vai ver melhor. Não, porque aqui a gente já está na máxima história. Eu me confundi com essa daqui. Mas vocês veem que ele retrai até mais ou menos esse nível aqui. Preferi encostar aqui e continuar o movimento altista. Tá? Chega mais ou menos no nível da máxima desse range maior aqui, começa a jogar o preço para mais alto, tá, pessoal? Então, bloco de ordem não é somente velas e cores de velas. É o contexto dele, onde ele vai estar. Mas eu quero que vocês levem em consideração a atividade para vocês fazerem é o quê? É esses ranges corretivos que acontecem durante um movimento. Esses ranges corretivos, atividade para vocês fazerem, tá? Esses ranges corretivos aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu ver tudo isso aqui. Preço de abertura de meia-noite. Vamos pegar aqui essa subida, porque aqui é 1 minuto, é muita coisa. Muito ruído. Vamos pegar aqui. Você repara nitidamente, pegando aqui nesse lance aqui, ó, nesse lance aqui, que o preço ele faz um break. Ele vai acima de um swing high e volta abaixo de um swing low, certo? Ele vai acima de um swing high e volta abaixo de um swing low, break e block. Ou seja, todo esse movimento corretivo aqui, nessa movimentação de alta, ele se torna o quê? Ele se torna um bloco de ordem. Ó, todo esse movimento aqui, ele se torna um bloco de ordem. Quando o preço ele quebra abaixo desse range aqui, que, entre aspas, seria para segurar o preço, ele inverte a polaridade. Se ele é positivo, ele vai ficar o quê? Negativo aqui. Ou seja, você vai procurar vender. Toda essa retração aqui, ó, ela vai se tornar o quê? Um bloco de ordem. Eu não quero que vocês, de primeiro, olhem os fair value gaps, os swings highs low, não. Eu quero que vocês olhem as correções e retrações. E depois vocês comecem a selecionar com os fair value gaps, com os swings highs e lows. Mas o primeiro passo da atividade, vejam as correções. Façam junções das correções. Ó.
Façam junções das correções. Opa, essa correção que era de alta, que deveria segurar o preço em movimentos mais baixos, ela foi quebrada. Se ela foi quebrada, ela inverte a polaridade. Se ela era para movimentos mais baixos, ela vai iniciar agora o quê? Movimentos mais altos. Essa correção aqui, ela é uma correção de polaridade positiva. Ela tende a segurar o preço em movimentos altistas. Olha lá onde o preço vem, toca e começa a fazer o quê? Expandir. Essa retração aqui, ó, ela tende a segurar o preço em quê? Em movimentos altistas. Olha como o preço vai, quebra acima dela, volta na próxima vela, toca e joga o preço para onde? Para cima, tá? Para cima. Toda essa correção aqui, ó, repara, o preço vem subindo, ele para onde? Ele para mais ou menos aqui, ó. Aqui até aqui. Quando é que o preço expande acima dela? Aqui. Quem é que segura ela mais ou menos aqui? Mais ou menos aqui, ó. E joga o preço para onde? Para cima, tá? Isso acontece todo santo dia. Vamos pegar daqui. Olha como o preço estava indo. Essa correção aqui, baixista, que deveria ser uma polaridade positiva, quando ela é invertida, ela torna-se o quê? Uma polaridade negativa. Uma polaridade negativa. O preço retrai, expande. Essa polaridade aqui tende a ser o quê? Tende a ser uma polaridade para manter o preço em movimentos mais baixos. Vai lá, toca nela e joga para baixo. Temos uma nova retração aqui, ó. Toca nela, não toca. Uma nova retração aqui. E então o preço inverte. O preço já começa a inverter a polaridade desde aqui, ó. Desde aqui o mercado ele já está em quê? Em movimentos altistas. Ó, a correção altista, que deveria segurar o preço em movimentos baixistas, ela foi quebrada. Logo, essa polaridade aqui da escadaria, que é para baixa, ela torna-se o quê? Torna-se para alta. Que é o quê? É um breaker block. Tá? É um breaker block. O que é que o preço tende a fazer dele? O preço tende a ser segurado por esse breaker block. Tá? O preço tende a ser segurado por esse breaker block. Um breaker block do dia anterior segurou o preço no paywall. O breaker block do dia anterior segurou o preço no paywall. Quando ele começa a subir aqui, você já começa a observar que é um mercado o quê? Um mercado letárgico. Mas esse mercado letárgico, quando você cai em times menores, você consegue observar retrações. Nesse movimento expansivo, ó, expandiu, retraiu aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Ó. Ele expandiu, mas aqui ele retrai. Então, ele vai acima dessa retração. Ó, aqui. Aqui diminui, só para vocês conseguirem observar. Aqui eu tenho um break que foi invertido. Só que, além dessa inversão desse break, o que a gente já começa a observar? O preço indo, retraindo e expandindo para alta. E essa retração aqui torna-se um bloco, onde segura o preço. O preço vai, retrai e expande. Essa retração aqui, ó, se torna um bloco. O preço vai, expande, retrai. Ó. Toda essa retração aqui segurou o preço. O preço encosta nela e expande. Essa retraçãozinha aqui deveria segurar o preço para quê? Para uma alta. Só que ela vai lá e não segura e retrai para baixo. Aí vem. Essa retração de alta, ela é quebrada, torna-se uma alta. Tá? Primeira atividade para vocês verem melhor os blocos é essa. Vai ficar muito mais nítido e muito mais claro. Essas questões das retrações durante as expansões, quando elas são quebradas para baixo, se tornam blocos de ordens, tá? Se tornam blocos de ordens. Para refinar isso, como é que eu faço, David? Para refinar isso, depois que você começar a enxergar isso com melhor clareza, você começa a identificar os pontos de retrações que, quando vai acontecer a quebra, deixa a Fevele Gap. Ou, antes dele, deixa swing low. Como aqui, ó.
Aqui foi um mesclado dos dois. Essa retração deixou o Fair Value Gap e deixou um swing low aqui antes dela. Onde ele constrói o quê? Constrói todo aquele canalzinho, ó. Todo aquele canalzinho de baixa para levar o varejo à indução, naquela questão do paradigma da eficiência do mercado, onde o círculo menor constrói liquidez para o círculo maior enxergar como sendo uma boa oportunidade, e então ele se utiliza dos seus artifícios para poder manipular essa região e então fazer o movimento que ele está querendo realmente fazer. Por quê? Abaixo disso aqui, pessoal, tem um monte de pessoas querendo comprar barato, querendo vender barato. E não se vende barato. Em patamar barato, a gente compra. Em polaridade de bloco de ordem de alta, a gente não vende nesse bloco de ordem, a gente compra nesse bloco de ordem. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o preço veio, caiu. Fechou abaixo de um bloco de ordem, entre aspas. Logo, isso aqui fica sendo o quê? Pelo SMC ou por alguns aí que ensinam. Fica sendo um bloco de ordem que, entre aspas, deveria segurar o preço. Só que quando você olha melhor as aulas do Michael, você entende que não é só isso. Você entende que tem um contexto. Você entende que o preço tem que vir de um lugar para ir para outro lugar. De onde o preço está vindo? Para onde o preço está indo? Tá? Então, primeira questão, para atividade. Prestem atenção nessas correções e expansões. Correções, expansões. Essas correções em movimento altista, blocos de ordens. As correções altistas em movimentos baixistas, blocos de ordens para baixo. Quando o preço inverte isso, isso aqui fica sendo um break block. O preço inverteu a polaridade. O que era de baixa, agora tende a segurar o preço para alta. Tá? Então, o preço é jogado para cima. Depois que vocês começarem a observar essa questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar seletividade nessas retrações. As retrações que deixaram Fair Value Gaps. Opa, essa retração aqui, quando ela expande, ela deixa Fair Value Gap. Interessante. Essa retração aqui, quando ela expande, antes dela tocar no bloco, ela deixa um swing low, nutrindo ainda mais a liquidez. Mais interessante ainda. Tá? Então, 3 fases para a atividade. Primeiro, marcar as retrações em movimentos expansivos para identificar e visualizar melhor esses, entre aspas, degrau da escadaria. Segunda questão, depois de vocês identificar essas retrações antes das expansões, vocês vão colocar seletividade, que é o quê? É identificar onde tem Fair Value Gap nessas expansões, é identificar onde tem swings highs e lows nessas expansões. Por quê? Porque vão nutrir melhor de liquidez para identificar melhor esse bloco de ordem, beleza? Então, rapaziada, basicamente, essa aula introdutória para vocês que estão chegando agora no Masterclass sobre blocos é essa questão aqui. Tá? É essa questão aqui. E vocês vão ver que vai casando toda uma junção e as engrenagens vão fazendo sentido. Tá? Vão casando todas, fazendo toda uma junção e as engrenagens vão começando a girar. Por quê? Porque quando acontece um Fair Value Gap, aqui, é porque esse movimento aqui foi um bloco de ordem que houve movimento manipulativo. Tá? Houve movimento manipulativo. Por que os Fair Value Gaps acontecem? Por que os Fair Value Gaps acontecem, David? Porque os grandes players de mercado estão jogando um elefante dentro de uma piscina, e esse elefante, quando ele é jogado dentro da piscina, qual é a causa, o efeito natural que isso acontece? É a água daquela piscina ser esparramada para longe. Ou seja, quando o elefante é jogado dentro de toda essa piscina de liquidez que está aqui, ó, dentro de toda essa piscina de liquidez que está por aqui e por aqui, o que acontece? Há um splash de água. Esse splash de água é jogado para onde? Se o elefante é jogado para baixo, o splash vai para onde? Vai para cima. Se o elefante é jogado para cima, entre aspas, porque não tem piscina para cima, enfim, a analogia, espero que fique bem fixada na mente de vocês, quando o elefante ele é jogado para baixo, o splash é para cima. Então, acontece o quê? Acontece Fair Value Gap. E essa região aqui, ó, foi uma região de manipulação. Quando o splash é para baixo, como aqui, ó, aqui mais ou menos, Ctrl Z, aqui teve um mini Fair Value Gap. Quando o splash é para baixo, aqui teve um elefante sendo jogado em cima de uma piscina. Então, o preço tem que mover, tem que fazer um
um vazio de liquidez, a falta de uma parte da liquidez, como eu expliquei para vocês na aula passada sobre BICE e CIB, beleza? Como eu expliquei para vocês na aula passada sobre BICE e CIB. Então, é isso que causa os blocos de ordens, é isso que causa os Fair Value Gaps, são esses blocos de ordens. Esses blocos de ordem são movimentos manipulativos que o mercado faz. Não o mercado, sim o algoritmo e players que têm informações sobre essa questão de blocos de ordem. Beleza, pessoal? Bom, basicamente, a aula de hoje é sobre isso. Tá? As 3 atividades que você tem para fazer são essas. Tá? As 3 atividades que vocês têm para fazer são essas. Primeiro, marcar as retrações em movimentos expansivos para identificar esses blocos. Segundo, depois que vocês fizerem essa marcação, vocês vão fazer a seletividade deles. Como assim deles? Fazer a seletividade deles. Vocês vão identificar quais têm bloco, quais têm Fair Value Gap e quais deixaram níveis de desbalanço e níveis de swings lows antes dele. Ou seja, para um bloco de ordem de alta, vocês vão procurar swing lows. Para um bloco de ordem de baixa, vocês vão procurar swings highs antes dele. Tranquilo? Tamo junto, é só o começo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer sua pergunta aí. Deixa eu abrir aqui os microfones. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí, a gente tira aqui. Antes de eu fechar aqui a ligação. E aí, David, beleza? Me ouvindo aí? Sim, sim. Cara, a minha dúvida é a seguinte, então, porque realmente eu já tinha visto sobre a questão desses blocos de ordens, e os caras normalmente ensinam realmente só nas extremidades, né? Uhum. Eu vi você explicando aí que não é o único momento que existem esses blocos de ordens, tem por todo o gráfico, né? Isso. E aí, como é que eu faço para fazer esse filtro, né? Eu não vou entrar em todo bloco de ordem, talvez eu comece a tomar um monte de stop, né? Sim, com Entrando certeza. em todo bloco de ordem que eu vou marcando, aí se ele for, for descendo no mercado e tem blocos de ordem de compra, se eu vou marcando nos tempos gráficos, eu vou entrando e eu vou tomando um monte de stop. Sim, com certeza. Vamos lá. Só repetindo aqui. Eu acho que não ficou bem claro a minha explicação da atividade. Primeira questão, para a gente limpar a visão da gente, a gente faz o quê? A gente vai marcando todas as retrações. Só para você ter uma noçãozinha. Possa ser que alguém tenha ficado com a mesma dúvida do Lucas, tá? Sim. Para ficar mais claro. Sempre que o mercado fizer uma retração em um movimento que está nítido que ele está querendo ir, como por exemplo aqui, tendo das 8 horas, vamos fazer a leitura lá, 6 horas aqui da manhã. 6 horas da manhã, o preço abriu, caiu. Se ele abre e cai, o movimento que está mais claro aqui para a gente é o quê? É um movimento altista. O Power Tree do Candle de 6 a meio-dia. Então ele abre e cai. Ele começa a subir. O que é que eu vou querer estar levando em consideração para me apoiar? Movimentos de retração para baixo. Então, caiu, está subindo. Primeiro movimento retrativo, de retração, é esse. Opa, primeiro bloco de ordem aqui que eu posso estar levando em consideração. Primeiro bloco de ordem que eu posso estar levando em consideração. O ponto que ele expande é para alta, tá? É normal essa dúvida, Lucas? Quem está iniciando agora, é super normal. Por quê? Realmente, eu vou comprar com a faca caindo, cara, então eu vou colocar minha mão na lâmina. Só que não é assim. Quando você vê essa retração aqui, aí é onde entra os níveis que fazem seletividade para isso aqui realmente se tornar um bloco de ordem. Como assim, David? Esse movimento de Fair Value Gap aqui, ó. Esse movimento de Fair Value Gap aqui, ele tem que existir para deixar mais claro o bloco de ordem. Além disso, e se você quiser levar em complemento a sua análise, antes desse bloco aqui, ó, ele vai construir liquidez, tá? Que é como ele constrói aqui. Então, o preço vai, entra nele, só clica nele aqui na abertura das 9h30 e começa a subir. Essa é a primeira questão. Então, para a atividade, o que é que você faz? Você vai marcar as retrações, como eu fiz aqui, todas as retrações. Ah, interessante, marquei as retrações. Beleza. Agora, dentro dessas retrações, quais delas, ao sair dessa retração, houve um Fair Value Gap? Ah, essa retração aqui, aconteceu um Fair Value Gap logo na saída dela. Esse bloco de ordem aqui, ele é mais interessante.
Essa outra retração aqui, ó, aconteceu. Aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Essa outra retração aqui, ó, ela aconteceu. Na saída dessa retração aqui, vou fazer. Na saída dessa retração aqui, houve um Fevely Gap. É interessante a gente estar procurando um movimento comprador dentro desse patamar aqui. Se o mercado vem parar por aqui, eu procuro algumas confluências. Como assim, David? Algumas confluências. Eu procuro as confluências quando o mercado interagir dentro dele. Porque, tecnicamente, ele vai estar em um patamar barato. Certo, Lucas? Ele vai estar em um patamar barato aqui. Quando ele entra dentro desse patamar barato, ele vai construir sinais para quê? Para alta. Lembra lá? O bloco de ordem, ele é um sinal de inversão de fluxo. Eu não vou comprar simplesmente porque tem um bloco de ordem aqui. Não. O que é que eu quero que o preço faça? Eu quero que o preço ele caia, chegue até o bloco de ordem e me dê indícios de que ele vai subir. Como assim me dê indícios de que ele vai subir? Ele vai inverter a polaridade. Ele vai começar a construir correções para cima. Haja vista, ele vai estar caindo, certo? Ele vai estar caindo. Quando ele está caindo aqui, ele vai construir o quê? Correções para alta. Que no caso são essas aqui. Ó. Aqui, deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um bloco de ordem. Ó. Aqui eu tenho um bloco de ordem maior. Mas eu vou comprar simplesmente porque o preço chegou nesse bloco de ordem? Não. Você vai comprar quando o preço inverter a polaridade. Tá? Como assim, David? Inverter a polaridade. É para isso que a atividadezinha vai ativar melhor sua visão em você marcar essas retrações que acontecem durante o movimento. Olha, ele está caindo. Eu não tô mandando, nem o Michael está mandando, você comprar nesse bloco aqui, ó, só porque ele tocou nesse bloco. Você precisa prestar atenção. Quando ele vai mudar ou vai inverter a polaridade do mercado. Lembra? O bloco de ordem é um sinal de inversão de fluxo. Até então aqui, ó, o mercado está caindo. Ninguém compra aqui. Todo mundo vai começar a comprar, não todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem informação privilegiada igual a essa e nem todo mundo sabe ensinar bloco de ordem dessa forma. Você vai começar a comprar quando o preço ele fizer a primeira inversão. Aqui, ó. Olha, o preço caiu, retraiu aqui. Opa, possível bloco de ordem. Caiu, retraiu aqui. Possível bloco de ordem. Caiu, retraiu aqui. Possível bloco de ordem. Qual desses três aqui foi invertido? O que é inverter? É o preço não respeitar, é o preço quebrar. Qual deles quebra? O primeiro quebra é esse aqui. Ó. Dentro desse bloco aqui, eu posso estar querendo fazer uma compra. Ou na abertura dele, ou no 50% dele, só que eu tenho que levar em consideração o quê? É que meu stop vai abaixo da mínima que houve a quebra desse bloco aqui. Ou seja, aqui você faria uma compra no bloco. No bloco mesmo, seu stop tem que estar sempre aonde? Abaixo dessa mínima aqui, ó. Stop técnico, tá? Stop técnico. Só um minuto. Pode falar. Deixa eu só terminar aqui, Lanier, e eu respondo a tua dúvida, tá? Aí o preço vem para cá, ó. Para cá. Do mesmo jeito que o preço está subindo aqui, ó. O preço está subindo. Pô, como é que eu vou fazer uma venda aqui? Nesse bloco de ordem aqui, eu sei que eu vou vender nesse, eu sei que eu vou vender nesse, ou eu sei que eu vou vender nesse daqui. Em qual desses aqui eu vou vender? Haja visto, eu tenho esse bloco, tenho esse bloco, tenho esse bloco. Você vai prestar atenção quando o preço fizer a inversão de fluxo aqui, tá? Esses blocos vão nos servir de sinais. Opa, o preço pode vir parar aqui, pode vir parar aqui, ou pode vir parar aqui. Só que a inversão tem que acontecer aqui, ó, no movimento vigente, para esse bloco fazer sentido. Para esse bloco fazer sentido, tá? Então, quando o preço ele começa a subir aqui, tá? Quando o preço começa a subir aqui, e você quer vender em algum desses blocos aqui, ó, você tem que prestar atenção aonde? No movimento vigente. Qual é o movimento vigente? É essas subidas aqui. Ó. Ctrl Z. Aqui, retrai um pouco. O preço inverteu. Tocou, eu posso ter uma compra a médio e longo prazo. Tudo bem. Só que minha visão, ela está vendo venda. Ou nesse bloco, ou nesse bloco. Onde é que eu vou vender, então? Se você prestar atenção, ó,
Ó, quando o preço ele vem interagindo nesse bloco aqui, a última retração que acontece é essa. Olha como ele retrai, segura e expande. Primeira questão, eu não quero ver venda ainda aqui, cara. Eu quero ver venda quando? Quando o preço inverter esse fluxo aqui. Ó. Inverter esse fluxo aqui. Ou seja, qual seria o movimento para eu pegar uma venda? Não é só porque ele chegou nesse bloco, é porque ele interagiu no bloco e inverteu o fluxo. A inversão de fluxo vem aqui. Então ele bate aqui e cai. A inversão de fluxo é essa. Só um minuto, tá, pessoal? Só um minutinho. Só um minutinho. Já termina aqui a explicação de vocês. Então, só voltando aqui, complementando, esse bloco aqui, ó, você não vai vender logo porque o mercado tocou nele. Nunca. Nunca, 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 nunca. Você não vai vender porque o mercado simplesmente tocou no bloco. Você vai vender quando você observar que o mercado interagiu nesse bloco. Por quê? O bloco de ordem é um sinal. Esse sinal, você tem que levar em consideração se o mercado vai querer parar nele. Como é que o mercado vai querer parar nele ou não? Invertendo o fluxo. Como é que ele inverte o fluxo? Se ele estava trabalhando, quebrando swings highs, ele vai começar a quebrar swings lows. Mas não é qualquer swing low. Não é qualquer swing low ou swing high. São swings de mercados válidos. Swings de mercados válidos. Quando eu já dei uma aula passada, mais ou menos, tal, coisa e outra, você vê que o preço ele cai aqui fazendo a retração. Então ele expande. Essa região aqui, até então, ele é um bloco de ordem de alta. Para você fazer uma venda, você tem que ver a inversão desse fluxo. O mercado ele continua subindo, e então ele quebra onde? Ele quebra aqui. Ó. Ele toca no bloco de ordem maior, mas antes dele tocar nesse bloco de ordem maior, ele faz o quê? Ele faz essa retração, expande, e então faz o quê, Lucas? Ó, quebra esse movimento de retração. Então ele volta para tocar nesse bloco, então faz o quê? Ó? Essa queda. Essa queda. Do mesmo jeito aqui, ó, ele está caindo. Pô, ele tocou nesse bloco aqui, David, nos 50%. Quando é que eu vou comprar? Você vai ter uma melhor assertividade, uma melhor visão de que esse bloco ele vai realmente segurar o preço ou não. Quando? Quando o mercado inverter o fluxo. Essa retração altista aqui, quando ela é quebrada para cima, dessa forma aqui, aqui fica muito mais lindo de se comprar. Se você prestar atenção, porque foi o paywall, tá? Mas se não tivesse sido paywall, a gente veria o mercado fazendo o quê? Respeitando nitidamente essa questão aqui, ó. Comprando nessa abertura de bloco, mínima aqui, tecnicamente, é aqui, tá? É aquela velha história que o Michael fala. O pavio faz o estrago, mas o corpo é quem conta a história. Você vê que aqui foi realmente uma manipulação de mercado, mas olha o corpo. Segura nitidamente, então joga o preço para alta. Então, só para fixar aqui melhor o conhecimento. A gente não compra em qualquer bloco de ordem. Muito boa pergunta do Lucas, tá? Muito boa pergunta do Lucas. Eu acho que eu não me fiz entender claramente durante a aula. A gente não compra e não vende em qualquer bloco de ordem. A gente espera o preço interagir no bloco. Então, procuramos por confirmações nos nossos times. Tá? Então, procuramos por confirmações nos nossos times. Porque seria comprar o mercado caindo. Ou vender em um mercado subindo. A gente precisa de confirmações. E essas confirmações, elas vêm através do quê? Através da inversão desse fluxo no time atual. Por quê? Aqui aconteceu um bloco. Mas quem me garante que esse bloco vai segurar? Aqui aconteceu um bloco. Mas quem me garante que esse bloco vai segurar o preço? Ninguém me garante. Nem o próprio preço. Ele vai me garantir. Ele vai me dar sinais. Quando ele me der sinais ao interagir nesse bloco,
Então, eu começo a procurar com melhor visão sobre. Então, o preço interage aqui, nesse bloco maior, e começa a fazer o quê? Inverter o fluxo aqui, ó. Beleza, então aqui eu fico bacana para fazer uma compra e colocar meu stop aqui. O preço está subindo, subindo, mas eu estou só conseguindo ver venda até então, David. Eu não vou vender até ele fazer o que aqui nesse movimento vigente? Mudar o fluxo. Pô, caiu, tá aqui nesse bloco aqui. O que é que eu vou fazer, David? Eu não vou comprar com o preço caindo. Eu vou esperar ele inverter esse fluxo depois de tocar no bloco de ordem. Entendeu aí, Lucas? Deu para tirar dúvida? Deu sim, David, ficou bem mais claro agora. Show. Valeu. E a seletividade. A seletividade. Como assim, David, a seletividade? Depois de fazer essa mudança aqui, ó, depois de fazer essa mudança aqui, por exemplo, ele subiu, tocou nesse bloco, fez a mudança. Pô, essa mudança aqui, ela veio com um fair value gap, entendeu? Aquela pergunta-chave para aumentar um pouquinho ainda mais a assertividade. Essa mudança aqui, ela veio com um fair value gap? Essa mudança aqui, ela veio com um fair value gap? Por quê? Nesse fair value gap, o fato do gráfico mostrar o fair value gap quer dizer que aconteceu alguma coisa significativa, ou seja, que alguém vendeu muito e comprou absurdamente, ou que alguém comprou muito para vender ainda mais. Então, esse fair value gap, ele deixa um rastro. E quando o preço, antes de um bloco de ordem baixista, ele deixa um fair value gap, então ele desenha um swing low, fica ainda um Q a mais, um algo a mais, um plus a mais. Tá bom? Vamos lá, dúvida do Lanier. Só uma pergunta em relação ao tempo gráfico. Para intraday, a gente vai avaliar quais tempos gráficos? H1, como sendo um time de viés, quando você for vendo as aulas do Masterclass, o mês 1 / mês 2, tem uma aula que eu falo sobre essa questão. E quando você for acompanhando também as aulas da tarde, que eu vou liberar para você, eu acho que hoje ainda eu já libero, as aulas da tarde também dá um que a mais, um upgrade a mais. Então, recomendo muito que você chegue na aula da tarde. H1, você começa analisando o H1, depois você vai para o M15, depois você vai para o M5, M3, tá? M5, M3, M1, ali mais ou menos. Como você está começando agora a ver o que é o ICT, a ter um pouquinho mais de familiaridade com isso, eu recomendo que você fique ali no M5. M5, aí H1, M15. Mas sempre fazendo análise de cima para baixo. H1, M15, M5. Beleza? Certo, beleza, obrigado. Fechou. Lânia, David, se no movimento de baixo, e sendo o candle que fez um swing low mais baixo, nessa baixa, um candle de alta e não de baixa, o OB será um candle de alta ou um candle de baixa antes dele? Isso porque o candle mesmo, fechando de alta, foi o que levou o preço até patamar mais baixo. No movimento de queda, mais baixo ainda que o candle da venda anterior levou. Sem microfone aqui. Beleza. Fechou, Lani. Consegui entender. Como, por exemplo, aqui. Ó. Aí vem as variantes dos blocos, certo? Vem as variantes dos blocos. Como assim, David? O que é que o Lani ia estar perguntando, pessoal? O Lani ia estar perguntando basicamente isso daqui. Ó. Se eu tiver errado, tu manda no chat aí, por gentileza, tá, Lani? O Lani está perguntando basicamente esse exemplozinho aqui. Aqui. Deixa eu ver. Total aqui. Esse candle do PO aqui, esse candle do PO, tá? Ele é um candle altista. Ele é um candle altista. Ele levou o preço até patamares mais baixos aqui, ó. Tá? Ele levou o preço até patamares mais baixos aqui, e então subiu. Seria isso, Lanier? Deixa eu esperar o Lanier responder aí. Isso, ó. Esse candle aqui, ó, completaço aqui, cadê esse aqui, ó? Sim, ele é um bloco de ordem, tá? Ele é um bloco de ordem. Mas por que, David? Se o movimento ele está subindo, tá? O movimento ele está subindo e é um candle branco. Eu aprendi que em movimento subindo, o bloco de ordem ele fica sendo o candle vermelho. Tudo bem, você não aprendeu errado, você aprendeu certo. Só que aí vai entrar as questões, Lânia, tanto da fractalidade, tá? Vai entrar as questões tanto da fractalidade quanto de outras questões.
Ele é um bloco de ordem. Ele é um bloco de ordem. Porém, ele não é um bloco de ordem que corriqueiramente seja usado para ensinar, para ensino e para melhor fixação de alunos que não têm tanta familiaridade sobre. Por quê? Dentro de um Kendo, ele acontece 4 movimentos. Open, High, Low e Close, certo? Open, High, Low e Close. Dentro desses 4 movimentos, são os movimentos chaves do Kendo. Esses 4 pontos são pontos singulares. Tá? São pontos singulares. Mas o ponto-chave é por que ele fica sendo um bloco de ordem dele? Por que ele fica sendo um bloco de ordem, já que ele é um Kendo branco? Justamente por conta disso. Ele é o Kendo que fez a manipulação. E se você for fazer uma melhor destrinchagem, ou uma melhor quebra aqui, para poder estar observando melhor, você consegue enxergar aqui, tá? Que esse Kendo aqui você vai levar em consideração. Fala lá com o soldado Delta. Você vai estar levando em consideração esse paviozinho dele aqui, que é o rejection block, tá? Todo ele fica sendo bloco, tá? Todo ele fica sendo bloco, mas tem um momento específico dele lá que geralmente a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a extremidade dele, tá? A extremidade dele, que é o quê? Esse pavio dele aqui, ó. Por quê? Esse pavio dele, em movimentos mais baixos, ele foi um Kendo vendedor. Tá? Então, na nossa visão, fica um Kendo vermelho, fica um Kendo branco. Só que quando a gente cai para times menores, a gente consegue identificar que nesse Kendo branco, que fica sendo bloco de ordem, dentro dele tem um Kendo vermelho, que você levaria em consideração melhor, sendo esse Kendo aqui, ó, esse pavio. Dentro dele houve um Kendo. E esse Kendo fica sendo muito melhor. Tá? Eu acho que eu me fiz entender. Se eu me fiz entender, tu responde aí. Se não, eu vou procurar explicar de uma forma mais clara. Esperando o Lando responder. Um outro exemplo desse caso é o Kendo, onde tem o primeiro sublow no lado esquerdo da tela lá no topo. Aqui? Sublow logo abaixo. Aqui. À esquerda. Que no caso é minha direita. É aqui. Essa? Ou essa? E, cara, tô me perdendo. Esquerda é aqui, direita é aqui para mim. Aqui ou aqui? 10h30 da manhã. Ah, agora. 10h30 da manhã aqui. Esse Kendo aqui. Vai. Sem microfone é perigosa. Deixa agora. Mas eu consigo ouvir tu digitando. Ué, será que tá captando agora? Ah, pô. Eu sofrendo aqui, foi mal, professor. É que ele não estava mexendo aqui quando eu falava. Ah, beleza, voltou. Não, só volta ali, por gentileza, professor. Ali no. O professor está indo para a direita aí, é isso? Ou está invertida a tela? Não, para mim aqui. Aí, um exemplo, ó. Aí, por exemplo, parou bem aí, por gentileza, ó. Leva o mouse para. Aí, quase, desce, por gentileza, desce, mais um pouquinho. Aí, ó, esse below.
Certo? Por exemplo, estava no movimento, se ele tivesse num movimento de baixa ali, como ele tá ali, eu poderia considerar esse candle como um order block, Sim. Poderia. mesmo sendo um candle de compra. Poderia. Então, Tá? Porque aqui, qual é a primeira questão aqui? É você não levar em consideração o candle. A primeira questão é você levar em consideração o levar em consideração o movimento corretivo. Para depois você cair nessa questão do cor do quê? Se você prestar atenção aqui, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um movimento alcista. Essa correção aqui é uma correção baixista. Então, é todo esse range aqui, ó, que fica sendo o primeiro. A questão do bloco é todo esse movimento corretivo aqui. Se você for prestar atenção, nesse candle branco aqui, ó, houve dentro dele o quê? Esse movimento de baixa. Tá? Esse movimento de baixa. Ele, em um movimento altista aqui, ele não seria especificamente o quê? Esse candle aqui, o corpo dele que a gente iria levar em consideração. A gente iria levar em consideração esse pavilhãozinho dele aqui, ó, que é o rejection block. Tá? Que é o rejection block. Mas se você quisesse levar em consideração tudo isso daqui, você não estaria levando em consideração só o candle, tá? Que é também a questão, mas você estaria levando a questão do range, que dentro dele, ó, ele fez esse range lateral. Ele fez esse range lateral. O preço de abertura, mínima, preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Ele ocasionou em captura de liquidez e jogou o preço para cima. Seria um bloco de ordem, sim. Com o Fair Value Gap, sim. Só que, depois dele, aconteceu o quê? Aconteceu esse movimento baixista aqui com esse movimento baixista aqui. Se a gente fizer um destrinchamento do tempo gráfico, a gente sempre vai chegar que aqui teve o quê? Teve um candle de baixa e esse candle aqui foi o quê? Foi um candle de baixa. Então, a gente levaria mais ou menos em consideração esse rangezinho aqui, ó, o corpo dessa vela até o pavio da outra aqui. E se você prestar atenção, ele não segura o preço para alta. Mas quando ele inverte o fluxo, ele segura o preço para onde? Para baixo. Deu para entender? perfeito, professor, show de bola. Show de bola. Muito obrigado. Show de bola. Então, é isso. Vou salvar aqui a gravação e preparar para a aula da tarde. A aula da tarde é aula muito boa. Tá? Não é tão longa, não é tão extensa, mas é uma aula de fundamental importância. Beleza? Tamo junto. Valeu. Só o começo para a gravação.